Olha, uma alegria nessa temporada tão difícil. Bem, ainda não terminou. Hoje, Arbeloa alertou na coletiva transmitida ao vivo pela manhã para termos cuidado, pois tudo pode acontecer. Bom, vamos esperar até o último momento. Mas hoje, os holofotes, a atenção, vão para esses garotos, os juniores do Real Madrid, que ganharam a Youth League pela segunda vez na história da competição e do clube. Foi Álvaro Lopes. É preciso dizer o nome do treinador, porque, olha, há 4 ou 6 anos, quando ganhou em 2020, todos dizíamos que Raul González Blanco levou o Real Madrid, e agora é Álvaro Lopes, que também tem muito mérito pelo que fez o Raul naquela época. Com certeza, agora vamos relembrar alguns jogadores, ou o 11 titular daquele Real Madrid campeão da Youth League em 2020 e ver onde eles estão agora. E eu digo isso porque, bom, o tema da base é, enfim, aqui há muitas opiniões diferentes, porque por um lado, e tenho certeza que vou ver isso agora nos comentários, vão dizer, mas depois o clube não dá oportunidade para eles. Eu acho que essa geração, mas não só os garotos que estavam hoje, na verdade, até na anterior, acho que essa geração é especial. Ali vejo coisas, até de pessoas que ainda vão chegar e não estavam lá. Como é o nome desse garoto? Sheriff é o sobrenome dele. Que tem 16 anos, que é meio-campista, vimos ele outro dia por um tempinho, que é realmente um absurdo de meio-campista pela idade dele e por enquanto. Também não dá para sair comemorando demais com certos jogadores, nem mesmo com o goleiro, que é algo muito sério. Porque a gente coloca uma carga, coloca uma mochila muito pesada neles, mas claro, é que Ravi Navarro voltou a defender 2 pênaltis na disputa. É que esse cara é um monstro. É realmente impressionante. Vamos ver os 2 que ele defendeu. Bom, primeiro uma jogada, vamos falar aqui de alguns jogadores. Gostei muito do Yannis, o Síria também me parece muito bom. João Martínez é de todos esses garotos talvez o mais famoso, olha, que foi quem fez a pré-temporada com o Real Madrid há 2 anos já, que foi quando ele rompeu o ligamento cruzado. Ele cometeu um erro aqui meio grosseiro. Grosserín. Eu acho que ele tem qualidades espetaculares e um potencial espetacular. Arbeloa disse isso há pouco tempo, quando estava treinando o Castilla, ele falou para tomar cuidado. Deu meio que um aviso, né? Bom, aqui ele perdeu a bola feio e quem salvou foi o Ravi Navarro nessa jogada, que foi uma das melhores defesas que ele fez durante a partida. Também não fez muitas outras durante a partida, porque o Bruges praticamente não teve chances. O gol de empate do Bruges foi a única chegada deles, enquanto o Madrid já havia perdido várias chances. Um golaço, por sinal, de Jacobo, o centroavante do Madrid, e depois muitas chances desperdiçadas e, infelizmente, quando eles chegaram uma vez, fizeram um gol. Inclusive depois, eles tiveram outra chance que, digo, é aquele típico jogo em que depois você lamenta não ter feito os gols. Mas, insisto, Ravi Navarro não teve muito trabalho durante a partida, porque o Bruges não chegava, ou chegava pouco, mas ele nos entregou o que precisava durante a disputa de pênaltis. Esse é um... Vamos ver, espera, vou colocar o primeiro que ele defende. Atenção, fique atento. Recentemente, contra o Paris Saint-Germain, ele fez 2 defesas incríveis, como vimos na foto, porque foram bem colocadas. As de hoje nem tanto, mas de qualquer forma tem muito mérito. Ou seja, nessa disputa de pênaltis, essa foi uma defesa muito boa. Mas é que, claro, você compara com as do outro dia, contra o Paris Saint-Germain, que é onde os pênaltis normalmente entram, ou seja, onde entram praticamente 90%, né? Mesmo sendo a meia altura e bem colocados, é difícil para os goleiros. Ainda assim, ele defendeu. Os de hoje estão um pouco mais fáceis que os do outro dia, mas o garoto continua elevando o nível. Aqui o outro. E esse, além disso, esse é o que decide, correto? Esse é o que decide a disputa, né? Para eu não ter que ir pausando, porque não sei se isso tem direitos. Imagino que sim. E então, pum, aí está. Bom, então, é que ele tem coisas milagrosas. Tem coisas milagrosas como o Casillas tinha, né? Ele tem coisinhas do Courtois, tem muita personalidade, sabe? Tipo, já tem cara de veterano, ou seja, é um garoto.
18, 19. Outro dia a gente viu a idade, agora não lembro mais. Bom, de qualquer forma, esse garoto é realmente incrível. Beleza. O que esses garotos fizeram? Olha, isso... não, bom, desculpa. Isto é uma... Esses não foram os que ganharam com Raul Gonzalez. Não sei se vou ter tempo de procurar daquela final que ganharam em 2020, mas essa é a outra que perderam. Em uma geração, bom, que alguns deles, inclusive, estão agora mesmo fazendo estágio e fizeram muito bem com o time principal. Como Mami, Manuel Ángel, como Palacios, Chema Andrés, está no Stuttgart, fazendo lá seu Erasmus. Nico Paz, então, vai retornar ao Madrid após 2 temporadas excelentes no Como. Pelo menos, segundo o que recebemos. Recebo muitos highlights, mas acho que todos concordam que Nico Paz deve voltar para o Madrid. O próprio Gonzalo, olha, artilheiro, o Mundial de Clubes, contra o Betis faz 3 gols, depois o garoto corresponde, e estão falando de fazer a venda de 50%, fizeram o mesmo com Nico Paz, e no final ele vai voltar. Ou seja, não precisamos desesperar com Gonzalo, muito menos. Mas essa reflexão eu vou fazer já já sobre esse tema de quantos desses vão chegar. Paul Fortune. Também tem Youssif, Salazar, Jacobo Ramon, que está no Como, assim como Nico Paz, embora eu ache que Jacobo Ramon, o mais normal é que fique mais uma temporada. E depois, Vinícius Tobias. Vinícius Tobias, cara, o que será dele? No final ficamos com ele. E no gol, Pinheiro. Bom, se eu tivesse um canal do Barça, é impossível viver nesse universo paralelo. Porque, enfim, eu teria vergonha do que meu clube fez durante 20 anos, pagando o vice-chefe dos árbitros e um monte de outras coisas. Agora falamos de Negreira e amanhã sai um vídeo especial de manhã. Eu faria aquela piada que muitos antimadridistas vão fazer, tentando desmerecer a vitória desses garotos hoje, que é aquela de que o Getafe está esfregando as mãos, porque sabem que muitos deles vão acabar no Getafe. Olha, essa piada eles fazem e fazem porque tem algo aí. Tem algo aí, ou seja, às vezes fazem alguma piada com o Madrid e dizem, mas do que vocês estão falando? Mas quando se trata da base, é verdade que eles podem brincar com uma certa razão. Porque, cara, eu cortei o vídeo porque quis falar sobre o Raul. Na edição que eles ganharam em 2020, vamos ver quem eram aqueles protagonistas. E claro, eu vejo aqui o Peter Federico, vejo o Miguel Gutierrez, vejo o Rivas. Antônio Blanco, claro, claro. Olha, o goleiro era o Luiz Lopes, que foi contratado pelo Mirandés e nesta temporada só jogou 3 partidas da Copa do Rei. Perdão. Sérgio Santos. Sérgio Santos está agora mesmo no Gimnàstic de Tarragona. Pablo Ramón está no Racing de Santander, emprestado pelo Espanhol. Victor Schust. Victor Schust está agora em agosto de 2025, chegou emprestado ao Elche para reforçar a zaga frangiverde em seu retorno à primeira divisão. Aí está Victor Schust. Miguel Gutierrez teve um pouco mais de sucesso no Napoli, está agora mesmo no Napoli. Ivan Morante. No Burgos. Antônio Blanco está no Alavés. Arribas na segunda divisão com Almeria. Antônio Blanco e Arribas foram melhores que outros e são bons jogadores, mas será que serviriam para o Madrid se não estão lá? Espera aí, esse é o Marvin Park. Marvin Park está no... Onde está esse garoto? Na temporada 22-23, ele foi emprestado ao time canário, em Las Palmas. Ele está em Las Palmas, se não me engano. Doutor, como diria Chiquito, é um dos meio-campistas mais utilizados pelo técnico Blanquiazon no Málaga. Espere, no Málaga, vindo do Celta de Vigo, onde já havia jogado Pablo Rodrigues. Talvez, por estar lendo rápido, eu esteja me confundindo. Ele já passou por Lecce, Brescia, Alcorcón e Ascoli. Desculpe. Até chegar ao Lech Poznan, da Polônia, seu atual time.
E Raul, vocês já sabem que ele não chegou a treinar o Real Madrid, ficou com o Castilla e tal. Ok. Bom, claro, Claro. como não vão dizer? Ah, bom, todos esses não vão. Olha, acho que eles riem. Que riam. Agora, a Jutlis ganhou do Madrid. Aquela também ganhou do Madrid. Talvez aqueles jogadores de futebol não tenham sido exatamente o que esperávamos. Mas me parece que todos esses aqui que não conseguiram ganhar, Nico Paz, Gonzalo, Palácios, Manuel Ângel, Chema Andrés, Jacobo Ramon, acho que vão ter um futuro melhor do que aqueles. E nem se fala dos que acabaram de ganhar. Nem todos, claro, mas acho esse Ravi Navarro coisa de outro nível. E principalmente pessoas que ainda estão chegando. Esse garoto, o Sheriff Fofaná, acho que o sobrenome dele é Fofaná. E se a gente voltar mais ainda, o filho do Marcelo. Já vou falar dos bebês, né? Mas aquele garoto que eu não lembro o nome, David Sanches, aquele garotinho que faz jogadas como o Messi quando jogava no Newell's quando era pequeno, tinha 10 anos e ainda não tinha chegado ao Barcelona, ele ainda fazia tratamento com hormônio do crescimento. Pois esse garoto é uma verdadeira loucura. E tem outro menino, aquele que o Marcelo disse que era o melhor jogador das categorias de base do Real Madrid. Esqueci o nome, aquele ponta-direita que joga com a esquerda, que é incrível. Eu acho que agora temos mais motivos para sermos mais otimistas. Acho que está vindo uma geração em etapas, mas de tirar o fôlego. Agora, se a gente não vacilar, bom, isso como um aperitivo para o vídeo de amanhã com Juan Luis Martín de Pozuelo. Conversamos com ele para ver como está a questão da UEFA. A denúncia contra a federação já subiu para a UEFA, vamos levar para a FIFA e está com uma perspectiva muito boa. Sempre falo isso para vocês. Bom, com isso, com esse gancho para anunciar o de amanhã, duas coisinhas de hoje. Bartomeu justifica os pagamentos ao Negreira durante 18 anos, apontando para o Real Madrid. É que, cara, como fez Roussel, por sinal, clubes de futebol, inclusive na Espanha, fazem relatórios de arbitragem. O Madrid contratou um ex-árbitro, marido da chefe da arbitragem do futebol feminino, que é observador de arbitragem. E você diz, vamos ver. Mas vamos ver. Mas o que uma coisa tem a ver com a outra? O que tem a ver o fato de o Madrid ter um ex-árbitro absolutamente independente, contratado há muito tempo, como muitos clubes têm? Também para fazer relatórios de arbitragem ou tratar da relação com os árbitros, etc. Pagando por mais de 20 anos a um chefe do CTA, mas com quem vocês acham que estão falando? A juíza disse isso e acho que Roussel também. A juíza não é boba. La joda no es tonta. Entonces, Bom, e o Bartomeu, né? Olha só. Ele afirma, o caso Negreira foi usado injustamente contra o Barça. Eram relatórios de scouting e DVDs, sem provas de compra de árbitros ou jogos. É inacreditável. Amanhã, quando sair o vídeo de Juan Luis Martín de Pozuelo, no final do vídeo a gente faz uma reflexão sobre tudo isso. Enfim, e além disso ele explica muito bem, Juan Luis explica muito bem sobre esse assunto Claro, de como foi comprado o... Ou entendemos que foi comprado. Sempre é preciso falar com propriedade, mas enfim, foi o que um juiz escreveu de próprio punho em autos judiciais, não é? A corrupção sistêmica do estamento arbitral, como foi comprado o chefe para que o resto, para que os outros, os árbitros, os que apitavam, não precisassem ser comprados. Ninguém vai admitir que recebeu dinheiro. Por enquanto, pelo menos. Mas o sistema não era esse. O sistema é o que todos sabemos, não é? Mas além disso, comparar o que o Real Madrid e outros clubes fazem de ter informantes de arbitragem que não pertencem ao CTA, com o que eles fizeram de pagar a um chefe do CTA 8,4 milhões, não faz sentido. Ah, eu ia dizer uma coisa. Juan Luis, muito bom dia, sobre o dinheiro que ele recebeu comparando com outros funcionários do Barça. É impressionante, é impressionante. E nada, mas enfim, pobres coitados. Pobres coitados. E depois na mídia, que esse tweet do Bruce Wayne está muito bom. Porque ele diz, reparem, em 2023, qual era o tom, a linguagem e o que se dizia? E quando davam os dados, e agora eles escondem, cara. Ou seja, algo aconteceu no caminho, acho que todos nós percebemos isso. Claro,
Para a mídia, a federação ou a liga, não interessa que o Barça caia. Mas reparem, o tom durante 2023, depois que se soube dos pagamentos do Barcelona ao Negreira. Este é Pedro Martim, Pedrito Números na COP. Espera, eu não tenho volume aqui. Um momentinho, agora. 15 anos anteriores a 2003. 15 anos anteriores a 2003 é quando, em teoria, começa de 88 até 2003. O número de pênaltis a favor do Barcelona não varia. 122, 125 mais ou menos. Mas passam de 97 para 57, ou seja, 40 a menos. E as expulsões passam de 94 para 63. 30 expulsões a menos. Coincidência? Justamente após 2018, quando esse senhor saiu e parou de receber, os pênaltis passam de 3 para 19 contra, de 3 para 19 e as expulsões de 4 para 20. Naquela época, lembro do choque geral, ouvindo o partidazo da COP e todo mundo indignado, sem entender o que aconteceu. Com o passar das semanas, com aquela ideia de que aqui nada acontece, nada se descobre, nada se prova, não, desculpa, tudo já estava provado naqueles dias, com pagamentos documentados. Depois surgiram relatórios da Guarda Civil que, por algum motivo, não receberam atenção neste e em outros programas de rádio, nem na mídia. Sabem de uma coisa? Juan Luiz vai falar sobre isso amanhã e vai estar à disposição de todo mundo, eu vou dizer onde em breve. E a questão é que a UEFA tome conhecimento disso, porque não sabia, já que a federação não repassou para eles, nem para a FIFA e nem para a imprensa internacional, porque tentaram encobrir isso, jogaram terra em cima e não. Chegou lá um cara corajoso e pessoas que estamos apoiando e colaborando, e ele disse: um momentinho, isso a UEFA e a FIFA precisam saber pela via ética, que é outra. Como sempre digo para vocês, isso parece muito bom, então não percam a esperança. Beleza, a gente se vê no próximo, tudo de bom para vocês, deixem um like se gostaram do vídeo, inscrevam-se no canal, por favor comentem, compartilhem e tenham uma boa noite. Tchau!